que lideranças políticas de Paranaguá e outras cidades do litoral se reuniram ontem para discutir os prejuízos que as interdições da BR-277 estão causando à economia local. Hoje, completa 5 meses que ocorreu o deslizamento no quilômetro 42 e, desde então, o tráfego está em meia pista. A reunião dos prefeitos contou também com a participação de representantes de sindicatos e também dos setores produtivos. Ao final do encontro, o grupo decidiu redigir uma carta em forma de manifesto que será encaminhada para o governo federal. Eu estive no local, conversei com o prefeito de Paranaguá, o Marcelo Elias Roque, que falou sobre esse documento. A gente já recupera a entrevista com ele, aliás, também temos a informação que ele destacou que a cidade vai ter perda na arrecadação, o que deve comprometer a aplicação do orçamento para serviços essenciais para a população. Vamos ouvir o prefeito. Então, nós estamos fazendo uma carta manifesto com todos os segmentos da nossa cidade, os prefeitos, os vereadores, os empresários, a CIAP, Sindicato dos Operadores Portuários, né, a Intersindical. Então, é um efeito cascata que a gente não está visando, não está vendo num futuro muito bom para Paranaguá e para todo o litoral. Por isso nós tomamos essa atitude, que essa carta chega até o governo federal, porque a gente sabe que a rodovia é responsabilidade do governo federal pelo DENIT. Então, carta, manifesto ao governo federal, SOS Litoral do Paraná. Isso se deve ao fato de que parte das cargas que iriam para o porto de Paranaguá já estariam sendo destinadas para o porto de Santos, por exemplo. Nós estamos calculando o nosso município que vai perder alguns milhões de reais durante o mês todo, se isso der uma continuidade, né, nesse fato lamentável que acontece na BR-277. Como eu falei, o orçamento nosso vai ter que ser refeito novamente, vou ter que rever a saúde, a educação, a segurança, porque nós planejamos um orçamento já no que a gente arrecadou no ano passado, mas se tiver essa queda nesse ano, com muita certeza o nosso município vai ser muito penalizado. Outra preocupação é com os trabalhadores braçais que atuam no porto. De acordo com os sindicatos das categorias, a diminuição de caminhões no porto reduz os ganhos dessas pessoas, porque grande parte recebe por diárias. O Marco Alves, da Frente Intersindical, afirma que é uma questão de tempo para que toda a cidade sinta o impacto dessa diminuição de renda. Está ficando preocupante essa situação, porque desde outubro essa situação com a BR-277 está acontecendo, diminui a remuneração, a cidade perde, nós achamos de gastar mais, entende? A gente vai ficar preocupado com tudo isso. Né? Toda a população, todo o litoral vai ter esse prejuízo. Claro que todo o litoral vai ter esse prejuízo, é uma coisa óbvia. Até agora estavam colocando peneira no sol, era isso. Os gestores públicos disfarçavam o problema. Ah, não, é a temporada, é só o pessoal que quer descer para a praia, são turistas, então eles podem esperar um pouquinho a mais lá na estrada. Né? O pessoal está passeando mesmo, fica ali um pouquinho a mais. A questão agora é que chegou a safra recorde. Então, em tese, teremos mais caminhões na pista. E esses caminhões não estão conseguindo chegar a Paranaguá. E pior que isso, alguns empresários do agronegócio, por exemplo, já estão preferindo embarcar suas cargas por outros portos. Claro, Paranaguá é uma roleta russa, você não sabe se vai chegar. Quando não é uma coisa é outra, quando não é uma pedra que cai é o asfalto que cede, quando não é asfalto que cede é um acidente causado pelas péssimas condições da rodovia. Então é uma roleta russa. Só tem uma certeza que você vai ter problema ali. Então você desvia para Santos, por exemplo, para Santa Catarina, que também tem problemas, volta e meia agora. Então quem mais ganha com a falta de infraestrutura aqui no nosso estado é São Paulo. O pessoal de Santos está sorriso ponta a ponta. E as cooperativas lá do oeste do estado, por exemplo, que é a região produtora que fica mais longe do porto aqui na nossa região, prefere pagar o frete mais caro, mas com a certeza do embarque, com a certeza da data cumprida, com a certeza que a carga vai chegar intacta, que não vai ter nenhum problema no meio do caminho. Claro, custa mais um pouco, mas a certeza acaba compensando esse custo. É lamentável a situação que chegaram as estradas do Paraná. E essa reunião, aí você escuta, né? Aqui, a manchete. Não, os prefeitos se reuniram. Agora vai. Bia, por favor, você esteve lá. Traga os relatos dos bastidores desta reunião. Primeiro momento, perguntando lá para os prefeitos se essa reunião não demorou para ser realizada, a resposta é: a gente sempre estava lá
Nós sempre estivemos cobrando o DENIT, por isso não fizemos um posicionamento mais firme antes. Já estávamos em contato com o governo federal, só agora parece que eles perceberam essa necessidade de uma mobilização entre as prefeituras. Aí você conversa lá com o prefeito de Paranaguá, o Marcelo Roque, que também é o presidente da ANLIPA, que é a Associação dos Municípios do Litoral Paranaense. Quais são os dados, prefeito, de prejuízos que os municípios têm para você ter corpo ali nessa reivindicação, para você ter a mostra técnica para mostrar de fato para o governo federal o que está acontecendo no Paraná? 5 meses se passaram e eles ainda estão levantando esses números. Eles não têm a base toda do que está acontecendo. Eles falam, temos prejuízos com o ICMS, temos prejuízos com o ISS, mas não falam o tamanho desse prejuízo, né? A gente tem já das federações, tanto por parte do agronegócio quanto da indústria, vários milhões levantados, mas os municípios também ainda não conseguiram esse relatório. E o outro ponto que me chamou bastante atenção é que essa reunião ela foi convocada para assinar uma carta de manifesto, mas ao fim do encontro, a carta por si não foi assinada, porque ela ainda estava sendo escrita. Ou seja, se reuniram em torno de uma mesa para falar, e o resultado prático parece que não acontece ali na forma imediata como realmente precisa. Porque na verdade é para tirar foto só, Pedroso. Eles reuniram para tirar foto, para fingir que estão fazendo algo, porque não estão. Se tivessem, a situação não tinha. Chego a esse ponto. Eu até peguei os dados aqui, vou trazer para vocês, sobre as chuvas no Paraná, porque a culpa é de São Pedro, não é isso que a gente escuta? São Pedro, né, deixou chover demais, aconteceu isso. Realmente choveu muito em Curitiba e em todo o litoral nos últimos meses, né? Eu até peguei aqui os dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Entre janeiro e outubro do ano passado, já havia chovido 1.421 milímetros, né? Um valor maior que o acumulado em 2020, por exemplo. Foi 1.200 qualquer coisa, e em 2021, que foi 1.175 milímetros. Então foram registrados 133 dias de chuva aqui na capital, e em 2023, né, nesse comecinho de ano, os temporais continuam com uma frequência grande. Agora, sempre chove essa época do ano, choveu um pouco a mais, mas não a ponto de derrubar todos os acessos ao litoral do estado. Gente, vamos lá. Graciosa está bloqueada. A 277 meia pista. A 376, vamos até confirmar a informação se foi liberada. Estava bloqueada até bem pouquinho tempo atrás. Até poucas horas atrás. Cada vez que chove a 376 agora, fecham lá a rodovia. E aí eu penso o seguinte, de quem é a culpa? Ora, a culpa são dos gestores públicos, incompetentes. Vamos pensar junto aqui. O que está acontecendo com a BR-277 é um absurdo. Tem mais de um ano para terminar uma obra emergencial. Emergencial, porque os problemas foram diferentes. Uma coisa é a pedra rolar, outra coisa é o asfalto ceder. Os dois problemas por incompetência na gestão da infraestrutura rodoviária, obviamente. Mas eles vão se somando uns aos outros. Se tivesse resolvido já a pedra que rolou, talvez não fosse tão grave a situação agora no afundamento da pista e assim por diante. Aliás, até há um estudo da FAEP, nós vamos trazer amanhã esses dados, que levanta ali a suspeita de que a concessionária antiga, a Ecovia, a FAEP está dizendo, pode ter alguma responsabilidade, deixou de fazer a manutenção no final do contrato, porque a pista não cede com um ano só de abandono, digamos assim. Nós vamos trazer os dados desse estudo amanhã. Mas vamos lá, então eles vão se somando e sem perspectiva de melhora. Aí a gente olha assim, o pedágio resolveria sozinho? Depende. Olha a 376. O modelo lá, que é o modelo, inclusive, que parte do PT queria trazer ao Paraná, do tal modelo de manutenção sem obras estruturais, aconteceu o que aconteceu. Choveu, desceu terra para a pista. Vários geólogos consultados aqui pela reportagem do Grupo RIC disseram, havia sim como evitar, como monitorar, se tivesse, né, um cuidado de precaução maior. Então, a concessionária que não cumpriu todas as etapas, segundo a opinião de vários especialistas ali, vários geólogos, vários engenheiros rodoviários. Então tem que ter, né, agora uma cobrança da execução do contrato firme em relação à concessionária Artérias. Aí você olha para a estrada comandada pelo governo do estado, a Graciosa, também tem problemas. Então, nas três esferas, Pedroso, na privada, na 376, problemas. Na federal, o DENIT, BR-277, problemas. E na estadual, PR da Graciosa, problemas. Então não adianta nos enganarmos. Enquanto nós deixarmos apenas para os governos,
sem fazer a cobrança devida, nós vamos ficar noticiando isso aqui. Nós precisamos, enquanto sociedade civil, se reunir e fazer a cobrança mais efetiva. E ela funciona, porque nós começamos a cobrar aqui, as pessoas começaram a ligar para senadores e deputados. Opa, de repente, saiu uma reunião lá em Brasília com o ministro dos Transportes, o que não tinha ocorrido até então. Nós estamos há quase 6 meses com esses problemas. Ninguém tinha se reunido em Brasília. Agora saiu na semana passada uma reunião. Os prefeitos lá no litoral, de repente, nem que seja para tirar foto, mas estão se reunindo para falar sobre o tema. Vão pautando o debate público. Vamos ver o que vem pela frente, Pedroso. Olha, é chocante o senso de urgência de alguns desses gestores. A gente percebe que o DENIT nem bola deu direito. No começo dessa história toda, inclusive, enrolou, contou historinha para boi dormir, enganou. Porque eles davam um prazo, Mari, que eles não tinham condições de executar. Então, senso de urgência zero e compromisso com a transparência menor ainda. E daí quando a Bia traz esse relato que os prefeitos se reuniram ali em torno de uma mesa, de uma carta que mal eles tinham escrito, então eles não conseguiram nem colher as assinaturas, porque o documento não estava pronto. Então mostra o seguinte, até a organização, Mari, que diante de uma crise dessa, está precária. E agora eu quero chamar a atenção de quem nos escuta agora pelo seguinte. Você acompanha os políticos durante a eleição. Você vai perceber, Mark, durante a eleição, governo, deputado, todo mundo, prefeito, vereador, eles batem no peito e todo mundo diz que tem a solução. Você já reparou, época de campanha eleitoral, já encontrou algum político que diz que ele não vai trazer a solução? Pelo contrário, é quase mágico. Ele fala, não, fique tranquilo, a gente vai resolver, me articulo aqui, me articulo acolá e vai dar tudo certo. Agora, depois de mandato assumido, ali gerindo as coisas, daí parece que as coisas diminuem o ímpeto, sabe? Aquela coragem, aquela resolutibilidade diminui. Você vê agora os prefeitos falando, olha, a gente não imaginou que ia ter esse problema, precisamos nos organizar apenas agora. E alguns deles lembraram que tem eleição logo mais, Mark. 1 ano e 8 meses já entra em calendário eleitoral ali, então alguns começaram a se preocupar mais com a situação. Então a gente precisa cobrar sim, e toda a população que é afetada do litoral, porque assim, tem queda do ISS, você tem problema dos carregadores do porto, ou seja, a população toda ali sofre, mas o Paraná como um todo sofre. Primeiro, porque nós temos toda uma produção do agro para escoar, você tem pessoas que precisam trafegar por essas rodovias e não estão conseguindo. Então o Paraná precisa de mais respeito da sua classe política, precisa de mais respeito, Mark, do governo federal, e mais do que isso, Paranaguá é uma cidade simbólica. É a primeira cidade do estado do Paraná. É impossível que essa estrada fique parada tanto tempo e que ninguém traga uma solução. E é importante agora que os prefeitos, mais do que blá blá blá, eles tragam dados. O que a Bia falou é muito sério. Pensa o seguinte, você está há 5 meses, Mark, sabendo que o troço está caótico. Daí te pergunta, tá bom, de quanto que eu tenho prejuízo? Inclusive talvez para pedir um ressarcimento, para pedir um orçamento extra ali nas cotas, né, dos municípios, do fundo de participação dos municípios. Os prefeitos não sabem. É uma coisa que ele deveria pedir para o secretário de Finanças, Mário, que o sujeito teria isso num extrato. Falar, olha, até agora foi tanto da estimativa de receita e caiu para tanto. Mas nem isso eles conseguem organizar. Então, se eles não sabem quanto eles estão perdendo, Mário, quanto eles vão cobrar. Se você perguntar para os empresários, donos de restaurante, esses têm na ponta do lápis. A gente pergunta para as federações, eles sabem. Essa é uma diferença crucial. Quem sente na pele e quem muitas vezes só enxerga uma distância confortável.